Tudo bem com vocês, amigos? Então, tomar um cafezinho aqui. É impressionante como esse ativismo judicial do STF, também do STJ, tem impregnado, tem corrompido, por assim dizer, porque corrupção não envolve, corrupção é uma palavra, não é um termo. Quando você fala que alguém é corrupto, não significa necessariamente que a pessoa rouba dinheiro público, tá? Corrupção é mais abrangente que isso. Existe a corrupção na inteligência, alguém que age contra seus princípios, contra seu conhecimento, contra seus valores. Você pode chamar essa pessoa de corrupta, mesmo que ela não tenha necessariamente recebido o completado de um mísero centavo de dinheiro público. Então eu diria assim, que esse ativismo do judicial, do STF, do STJ, que não nasce no STF, no STJ, no Brasil, sejamos francos, tá? Eu advogo tem 25 anos e há mais de 25 anos a gente vê que o judiciário brasileiro é uma verdadeira salada. O juiz da vara civil A julga de um jeito, da vara civil B julga de outro jeito, da vara civil C julga de outro jeito. Então, assim, nós temos processos no escritório, nós tivemos processos que os mesmos fatos, em 3 ou 4 ações diferentes, para clientes diversos, ou algumas vezes até para o mesmo cliente, gerou consequências jurídicas totalmente contraditórias entre si. Um cliente nosso, por exemplo, ele teve... O nome dele foi usado por estelionatários para fazer contas que obviamente não foram pagas. E dentre essas contas tinha Claro e Nextel, a antiga Nextel, a extinta Nextel. Nem sei se existe Nextel ainda. Né? E daí eu lembro que nós processamos por falha de segurança dos procedimentos internos, tanto a Claro quanto a Nextel, para o mesmo cliente. Numa ação, o cliente é indenizado em R$15 mil, atualizado com juros e correção monetária desde a data do evento, que dá alguma coisa como R$40 mil, tá? E daí o cliente recebe esse valor, a gente recebe os honorários combinados com o cliente, contratados com o cliente sobre esse valor, a sucumbência também. E na outra ação, que caiu numa outra vara civil, mas também do Foro Central de São Paulo, o juiz entendeu que tratava-se de mero aborrecimento da vida diária. Não, e o tribunal também confirmou esse entendimento. Como é que pode? Como é que você pode ter um país... E daí eu estava ontem numa aula com o professor Scavone, eu estava como aluno do professor Scavone. Eu sou professor, mas também sou aluno, não paro de estudar na minha vida, gente. E eu estava numa aula com o professor Scavone ontem, e ele falou, né? Ele falou uma coisa que eu vejo também no meu escritório, uma realidade que eu vejo, que algumas empresas estrangeiras o procuram, e o parecer que ele dá é para que não faça investimentos no Brasil. Eu já tive situação dessas também, tá? Porque assim, é uma loucura o judiciário brasileiro. O sistema judicial brasileiro é uma loucura. Daí a gente está falando aqui, processo de execução. E o STF, ele meio que criou uma regra que, em nome de praticar o direito, etc., em nome de bem acolher o direito, de garantir a dignidade da pessoa humana, também do credor, tá? O juiz tudo pode praticar. Daí eu estou lendo o livro do Alexandre... Um livro não. Estou lendo esse livro aqui, que é um compêndio de artigos escritos em homenagem. O livro foi escrito em homenagem ao professor Araquém de Assis. Eu recomendo que compre, um livro bom, tá? De processo civil. Daí esse livro, que é um compêndio de artigos, tem um artigo inaugurado por um artigo do professor Alexandre Freitas Câmara, que é um jurista pelo qual eu tenho bastante respeito, desembargador do TJ do Rio de Janeiro, tá? E daí é o que ele fala. Teve um caso que ele pegou, ele deferiu uma penhora em conta corrente. Daí ele coloca em aspas aqui. Tive há pouco tempo a oportunidade de trabalhar como relator em recurso no qual uma das partes demonstrou outro salário mensal fixados em R$54 mil. Para que se possa ter uma ideia da grandeza, basta dizer que o salário mensal equivale no momento da elaboração desse estudo a aproximadamente $27 mil americanos, norte-americanos, sendo mais de 80 vezes maior que o salário mínimo brasileiro e próximo ao dobro da remuneração mensal de um magistrado brasileiro
de Tribunal Superior. Bom, meus amigos, por mais que eu entenda as razões do professor Câmara, o fato é o seguinte: a lei brasileira, o Código de Processo Civil brasileiro, ele estabelece de uma forma bem clara que salário é empenhorável até o limite de 50 mínimos. Ai, Papini, mas 50 mínimos é muito. Daí, quem acha que isso é muito, que é muito pouco, que tem que ser revisto, que não tem que ser revisto, tem uma sugestão, meu amigo: se candidate, vá para a vida política, lance sua candidatura por algum partido e tente, né? Estabelece um projeto de lei e fala: olha, 50 mínimos acho que é muito, que tal 10 mínimos? Eu acho que é totalmente inaceitável esse tipo de decisão do STJ. Ah, não, até 30% pode, até 40% pode. Gente, tá na lei. A lei fala até 50 mínimos é empenhorável. Ponto. Não tem que ficar discutindo isso. E detalhe, não é que é uma lei, não, o CPC é de 1973. Pô, e de 73 até hoje a moeda virou sei lá quantas vezes, era cruzeiro, depois virou cruzado, depois virou cruzado novo, depois voltou a ser cruzeiro, cruzeiro real, daí virou RV, que daí virou real, sei lá. Foram uns 10 zeros aí. Foram uns 10 zeros. E fora que o Brasil era outro. Em 73, o Brasil era maior, era outro em 73, e o Brasil é outro hoje, em 2023. Mas, gente, o CPC, o novo CPC, o CPC que a gente usa, é a Lei 13.105, de 2015. De 2015, a realidade socioeconômica brasileira pouquíssimo se alterou. Política, talvez ela tenha... Não, de 2015 para cá, a realidade política brasileira se alterou profundamente. Mas a realidade socioeconômica brasileira, de 2015 para cá, pouquíssimo se alterou. O salário mínimo em 2015 era basicamente o mesmo que é hoje, guardada a projeção da inflação período a período. Então não tem da onde o magistrado... E pior, né? Quando no Brasil você fala numa interpretação originalista da lei, você parece assim, uma pessoa, as pessoas dão aquela risadinha de canto, sabe? Ai, meu Deus, a pior interpretação é original. Não, é melhor a interpretação original. É melhor a interpretação, meus amigos. Tá? O problema do Brasil hoje é essa história de que, sabe... não, cada juiz tem uma lei própria na sua cabecinha, cada juiz entende. Então vamos continuar. Voltando ao artigo do professor Câmara. O mesmo se deve dizer da empenhorabilidade do imóvel residencial do executado. Não se pode aceitar que o executado seja protegido quando é proprietário de um imóvel residencial de alto luxo, quando é certo que apenas uma fração de seu valor seria suficiente para saldar o crédito exequendo. E, de outro lado, muitas vezes o credor se vê na iminência de ver ser frustrado o seu direito material. Pois bem, a lei do bem de família não dá essa exceção. E daí a gente poderia se perguntar: o que é imóvel residencial de alto luxo? Olha, com 350 mil reais em São Paulo, 350 mil reais, uma família compra um apartamento de 2 quartos, 57, 58 metros quadrados, no bairro do Butantã, um prédio mais velhinho, mas com uma vaga de garagem, talvez até com uma piscina e uma academia. Eu acho que isso garante a dignidade da pessoa humana de qualquer um. Mas vai ter juiz que não vai deferir, vai falar, não, olha... Então assim, o que é? A pessoa mora num apartamento de 700 mil, será que pode penhorar e levar a leilão? E reservar 350 para aquela família viver, ou ter que reservar 500, ou ter que reservar 800, ou ter que reservar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. É assim, se as pessoas que trabalham com a lei no Brasil tivessem mais bom senso, eu até concordaria com esse entendimento do professor Câmara. Eu até concordaria. O problema, gente, é que qual que vai ser o limite? E daí como é que você faz também? Você penhora um apartamento de 700 mil reais. Aí você fala, não, vamos separar 350 para essa pessoa comprar outro imóvel. Só que daí ele vai a leilão, e ele é leiloado pelo lance mínimo, que normalmente é 50%.
Então o valor do lance do leilão não satisfaz em nada o credor. Como é que fica? E para onde vai esse dinheiro? E como é que funciona também? Você leva a leilão o imóvel do devedor. Você leva a leilão o imóvel do devedor. Daí você fala, não, vamos reservar 500 mil para que ele possa comprar outro imóvel. E vai ser de juiz para juiz isso. Vai ter juiz que vai falar que é 500 mil, vai ter juiz que vai falar que é 1 milhão, vai ter juiz que vai falar que é 200 mil, vai ter juiz que vai falar, olha, quem não pode pagar, quem não pode morar, que viva de aluguel. Quem não pode pagar suas dívidas, que viva de aluguel. E vai rasgar a lei da bem de família. Então, assim, qual que vai ser o limite para isso? Não tem, né? E daí você reserva, daí, assim, esses 500 mil você separa como? Você paga o leiloeiro antes, não paga o leiloeiro, desconta os honorários de advogado, não desconta. Como é que funciona isso? Vocês veem que não ia funcionar um sistema desses, né? Daí, eu vou até elogiar, na época, o então presidente Lula. Em 2006, ele vetou um projeto de lei nesse sentido. Que o projeto de lei até tinha uma lógica que eu acho bastante razoável, que era seleciona 1.000 salários mínimos, tá? Até 1.000 salários mínimos o imóvel é penhorado. Acima de 1.000 mínimos você leva leilão, reserva 1.000 salários mínimos para o devedor e vida que segue. Mas isso dá tanta confusão jurisprudencial, ia ter juiz que ia falar, não, mas dos 1.000 agora se desconta, isso, e daí fora que entrar outros credores na história, o devedor não ia conseguir levantar seu dinheiro, não ia conseguir comprar outro imóvel. Melhor ter sido vetado. Sinceramente, é melhor ter sido vetado. Agora, quando esse artigo de lei é vetado, e o Poder Legislativo não derrubou esse veto presidencial, esse veto não foi derrubado, o recado do Legislativo para o Judiciário é muito claro. Nós não queremos possibilidade alguma de penhora de bem de família. Não importa o quanto valha o imóvel. Não importa o quanto vale o imóvel. Então não é o Judiciário que tem que tomar essa decisão. Se o Judiciário, o professor Câmara, quer tomar essa decisão, o melhor conselho que eu poderia dar a ele, e eu já tive o prazer de fazer palestra de processo civil junto com ele, mas o melhor conselho que eu poderia dar a ele é: se candidate, meu amigo, se candidate, vá para a vida política e tente, na política, alterar a lei, porque a função do juiz não é criar a lei onde ela não existe, a lei já está bem clara, tá legal? Meus amigos, por hora é isso, pensem muito antes de vibrar com qualquer tipo de ativismo judicial. Esse tipo de decisão, esse tipo de fato jurídico não tem sido novo, e agora o Brasil está sendo vítima de ativismo judicial que ele plantou, de uma semente que foi plantada antes mesmo de eu entrar na faculdade. E ó, que faz tempo que eu entrei na faculdade, hein? Tá legal? Por hora é isso, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!